300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos ouvintes, 1h13, a temperatura de 17 graus, está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, e o nosso jornalista especialista em automobilismo e às vezes dublê de piloto, Bernardo Berch, do Correio do Povo. Muito boa tarde, Bernardo. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Aqui no 300 por hora a gente vai ter um programa diverso hoje, né? Vamos falar de Stock Car, vamos analisar a Fórmula 1 na Inglaterra, vou contar um pouquinho de história aí, de algumas datas importantes da Fórmula 1 e vamos falar sobre o Gaúcho de Velocidade no Velopark. Também tem sorteio de brinde, tem etapa da Fórmula Truck em Goiânia e a gente tem um brinde aí da Fórmula Truck. Lembrando sempre que a participação do ouvinte aqui na Rádio Guaíba, através do Torpedo e WhatsApp, tem um oferecimento de Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, na Dona Margarida 227, Zona Norte de Porto Alegre. A participação do ouvinte sempre através do 93887532 é o nosso Torpedo e o nosso WhatsApp. Lembrando também que as informações que são veiculadas aqui e depois o programa pode ser conferido no blog Pitlane, no site do Correio do Povo. Sobe o som, Manuel! Entre os destaques do Guaíba 300 por hora, uma entrevista com Átila Abreu, piloto da Stock Car. Vamos repercutir o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Tem o ambiente do Velopark, muitas corridas neste final de semana. E ainda a Fórmula Truck com etapa em Goiânia, a participação do gaúcho Regis Boécio. 1h15, 1h15. Seguimos com o Guaíba 300 por hora, sempre lembrando a participação do ouvinte através do 93887532. Mande o seu recado, faça parte aqui do Guaíba 300 por hora. O pessoal sempre participa mandando recado, mas ô Bernardo, vamos lançar o nosso desafio aqui? Vai lá. Do Torpedo? O primeiro, e somente o primeiro que mandar opinião, mandar a palavra Fórmula Truck, tem que saber escrever direitinho, Fórmula Truck, não vou dizer como é, Bernardo. O primeiro que mandar... Não está malvado. É verdade. O primeiro que mandar para 5193887532 leva um boné da Fórmula Truck, Bernardo Berch. Está valendo? Tá valendo. Então tá. Aproveitem aí, também mande a opinião se a Williams entregou o ouro pra Mercedes, se não tinha como ganhar. Vamos falar um pouquinho do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, Bernardo. Lá. Vamos começar com o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, corrida disputada no último final de semana. Felipe Massa largou muito bem, foi para a primeira colocação logo na largada, mas... Como se largasse da pole position. Pois é, Bernardo. E o que é mais curioso, Bernardo, sábado passado a gente estava repercutindo que o Felipe Massa vem tendo um bom desempenho nessas últimas, digamos, 3, 4 coisas. Olha só, o pessoal já tá mandando aqui já tem o vencedor aqui do Bonema. Podem mandar os seus recados aqui. O Felipe Massa vinha correndo muito bem, a gente até falava, Bernardo, que o Massa larga muito bem. Isso foi no sábado passado. Na corrida, no domingo, o Massa, né, apenas torpedeou os carros da Mercedes, saiu da terceira logo na largada. No entanto, durante a corrida, ao longo da prova, a corrida longa, o Felipe Massa acabou tendo 2 erros estratégicos, erros de box, né, especificamente nas entradas de box, até porque ele entrou na liderança no box. Mas cada vez que ele saiu do box, saiu atrás de alguém, né, Bernardo? E aí complicou tudo, né? Exatamente. A Williams tinha que ter sido mais ousada na estratégia de pits e puxar o Felipe antes pro box. De repente ele parou na volta 20, se eu não me engano. Talvez devesse ter parado na 17, exatamente para driblar a Mercedes, que estava logo, como o Hamilton vinha logo atrás do Felipe, ele podia marcar que horas que a Williams ia parar no box e parar antes. E foi o que a Mercedes fez e botou o Hamilton na frente do Massa. Se a Williams tivesse antecipado um pouco essa parada, talvez no final tivesse problema com os pneus, mas não tinha como saber. Mas teria dificultado mais a vida da Mercedes, quem sabe com o Massa voltando ainda em primeiro lugar. Bom, Bernardo, vou pedir aqui para os ouvintes, já tem o vencedor do nosso boné, daqui a pouquinho eu informo quem é ele, mas vou pedir para os ouvintes darem sua opinião aí a respeito do Felipe Massa. O que vocês acham do desempenho do Felipe Massa? Muita gente tem bronca com ele, né, Bernardo? Não gosta muito do Felipe.
Agora, nas últimas corridas ele vem tendo um bom desempenho. Vamos voltar ao Grande Prêmio da Inglaterra. Antes do primeiro pit stop, era líder. Você falou, foi pros pits, chegou... Voltou em segundo, pressionado pelo Rosberg, o terceiro. Exatamente. O que aconteceu? Chegou a hora da chuva, chegou a chuva em Silverstone, e sempre chove em Silverstone, ou quase sempre chove em Silverstone. Quando parece que vai chover, né, Bernardo? É sempre assim, né? Exatamente. E o que ocorreu? O Felipe Massa foi pro box atrasado, né? A gente até discute isso. Uma volta, talvez... ali ficou difícil a vida da Williams. Na verdade, a Williams podia até ter feito tudo certo na primeira parada de box e aí no final perder novamente por causa da chuva, porque o carro realmente tem menos pressão aerodinâmica, rápido de reta, e quando chove tem bastante problema de aderência, né, no asfalto molhado, e por isso perde muito tempo. Tanto que quando começou a chover, a pista úmida, o Nico Rosberg veio para cima das duas Williams e passou como quis. Passou fácil. Acontece que a Williams podia ter se antecipado de novo e tentado botar o pneu intermediário um pouco antes. Pelo menos para não pegar dois carros. Né? Podia ter separado as estratégias. Tinha o Bottas em terceiro, o Massa em segundo. Podia separar as estratégias e daí, quem sabe, lucrar com alguma coisa. Eu até acho que arriscaria com o Bottas, já que tá em terceiro e tá com mais dificuldades. O Bottas realmente não parava na pista. Quem sabe puxar o Bottas antes, iam reclamar depois que a Williams beneficia o outro piloto, que prejudica brasileiro, mas estrategicamente talvez fosse o mais sensato, e o Massa ficou uma volta a mais. Nessa volta aí eles perderam o pódio para Ferrari, que durante todo o final de semana não esteve nem perto de ameaçar o Williams na briga pelo pódio. Perderam o pódio, a verdade é essa, né, Bernardo? Entregaram uma tacinha para Ferrari. Claramente. Boa tarde, Felipe Massa tem problema de foco quando está focado, aliás, tem problema de foco. Quando está focado, é um baita piloto, agressivo e rápido, mas quando não está, anda mal. É o Daniel que manda o recado, nosso fã aqui, nosso ouvinte do Guaíba 300 por hora, através do Torpedo WhatsApp 93887532. Você concorda com o Daniel, Bernardo? Eu não sei se é problema de foco. Eu acho que o Massa tem muito a ver com ele encaixar com o carro. Quando o acerto do carro chega para o modo que ele gosta de guiar, ele consegue apontar para dentro da curva por exemplo, ele teve muito problema de aquecimento do pneu. Ele não consegue botar a temperatura no pneu, daí não gruda direito o carro e ele não consegue fazer as curvas do jeito que ele gosta. Aí ele perde muita performance e tem aquela coisa, ele vai bem na classificação e na corrida começa a ir escada abaixo até chegar em sexto lugar. A gente brinca, posição preferida do Felipe Massa. Mas ultimamente ele tem ido muito bem, né? Quarta colocação aí na última corrida no Grande Prêmio da Inglaterra, ele foi o destaque da prova, né? Foi certamente um dos destaques da prova. Ele foi ali, só o Sebastian Vettel que surgiu, digamos, na hora certa. Fez a escolha tática correta, né? A Williams geralmente erra feio nas estratégias mais uma vez. Só porque eu tenho que levantar essa bandeira, o Fernando Alonso também fez a escolha tática correta e ganhou um pontinho de brinde com a terrível McLaren. É verdade, a McLaren num dos piores momentos aí da sua história, não o pior momento aí da sua história. Já teve piores. Antes do Ron Dennis comprar a McLaren ali em 1979, 1980, a zica era brava. Mas andava lá atrás também, Bernardo? Andava lá atrás. Não andou tão lá atrás porque tinha um certo Alan Prost estreando na Fórmula 1 que eles contrataram em 80 e conseguiram uns pontinhos. Que é um piloto meia boca aí, mais, né? Mais ou menos. Depois ele conseguiu uns resultados razoáveis na Fórmula 1 e salvou uns pontinhos para aquela McLaren, mas era um carro muito ruim. 93887532, nosso torpedo, nosso WhatsApp. Participe aqui do Guaíba 300 por hora. Vamos falar agora de Stock Car, Bernardo? Sim, temos aí, estamos encaminhando a luta pelo título da Stock Car também, né? Tem o Cacá Bueno, tem o Daniel Serra, o Rubens Barrichello, que é o atual campeão, tentando defender o título, mas com dificuldades. Bom, a gente falou com um piloto que não está lutando pelo título, mas... E normalmente briga. O Átila Abreu. O Átila Abreu conversou conosco ao longo da semana, falou um pouquinho aí dos resultados. Ele está tendo bons resultados, Bernardo, na Blancpain Series. Para quem não sabe, a Blancpain Series é uma categoria de supercarros, digamos assim. Os GT. É um carro BMW, anda Mercedes, enfim. Porsche, Lamborghini, Ferrari. Enfim. Pouca coisa, né, Bernardo? Pouca coisa. Exatamente, carros preparados para competição, carros super esportivos preparados para competição. Então, super esportivos, super carros. É quase um protótipo, só que ainda é um carro. Pois é. A gente conversou com... E ele vai contar um pouquinho aí a respeito desse desempenho na Blancpain Series e também vai falar sobre a Stock Car
E o Átila ainda, a gente perguntou para ele, questionou ele sobre a Fórmula 1 atual, né? O momento que a Fórmula 1 vive. O Átila Abreu, que já foi piloto até mesmo de Fórmula, né? Fórmula BMW. E andou até com o Sebastian Vettel. Vamos então rodar aí o Átila Abreu falando a respeito da Blancpain Series. Conosco na linha o piloto da Stock Car e também da Blancpain Series, Átila Abreu. Prazer tê-lo conosco, Átila. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem obtido bons resultados na Blancpain Series e na última corrida você e o Valdeno Brito chegaram no pódio, né? Fizeram um ótimo resultado. Como é que está sendo esse ano aí nessa categoria de carros de turismo, uma das principais categorias de carros de turismo do mundo? Primeiramente, muito bom estar falando com você, Eduardo, todos os ouvintes aí. Realmente esse ano tem sido um ano muito corrida, né? Fora as corridas mesmo nas pistas, todas as viagens, já que para conciliar a agenda entre correr no Brasil e correr na Europa, tem sido uma maratona de aeroporto. Mas lá na Blancpain é um campeonato de supercarros, né? Um campeonato mundial de supercarros, onde corre BMW, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, enfim, todos esses carros, sonho de todo mundo, juntos na mesma pista. E a gente está em terceiro lugar no campeonato. Em 6 corridas conseguimos 4 pódios nesse ano. Então, eu quanto o Valdeno, já que a gente forma a dupla do carro 77, temos conseguido bons resultados. Isso é muito animador, já que o nosso carro não é o melhor, né? É um carro um pouco menos atualizado, principalmente com o motor. É um motor mais fraco, ele tem como vantagem ser um pouco melhor nas curvas, mas a contrapartida a gente sempre acaba ficando um pouco prejudicado, principalmente no ritmo de corrida. Nosso carro sempre é melhor e a gente tem conseguido aproveitar esse ritmo bom de corrida para conseguir bons resultados e estar nessa posição do campeonato. E a gente tem visto isso, tem acompanhado isso. Bom, Átila, você tratou uma questão aí que chamou a atenção, essa vida dupla, né, digamos assim, correndo aqui no Brasil na Stock, e aí de vez em quando tem que correr para a Europa, né, tem que voar para a Europa para fazer uma corrida da Blancpain Series. Você está conseguindo administrar bem isso ou às vezes é complicado? E até eu já te pergunto, teve algum momento aí, ou vai ter algum momento, onde datas coincidem? Na verdade, a primeira etapa do ano coincidiu data, a gente não pôde participar, outros pilotos acabaram entrando no nosso lugar, pilotos que queriam fazer simplesmente essa corrida, né? A prioridade acaba sendo o Stock Car, por todos os compromissos que eu tenho aqui, profissionais, com patrocinadores e tudo mais, mas todas as demais etapas não coincidem, então acaba que a agenda realmente fica muito atribulada. A única coisa que está aí nessas viagens é a questão do fuso horário, né? Porque agora a gente acabou de vir uma corrida na Rússia, lá onde escurecia 10 da noite, e amanhecia 2h40 da manhã, então de vez em quando isso acaba te prejudicando um pouco, você não consegue dormir e descansar aquilo que gostaria, né? Mas a gente vai se acostumando, acho que... Certamente. Claro, tem toda essa questão de fuso horário que eu imagino que faça muita diferença e pro piloto mais ainda, porque é um atleta, né? Tem todo o regramento em relação ao corpo, vai por água abaixo, né? Quando se muda o fuso horário. Bom, Átila, a gente tá acompanhando o campeonato da Stock Car, você é um piloto que de chegada, né? Sempre esteve entre os primeiros. Neste ano, no entanto, até por ter perdido a primeira corrida, você está um pouco atrás do campeonato, é o 12º colocado. Mas até o momento, assim, não tem sido um dos melhores campeonatos seus, né? O que está faltando na Stock, hein? A gente vem uma boa expectativa, né? Com o vice-campeonato do ano passado, largando todas as corridas entre os 7 primeiros, tendo sempre bons resultados. E esse ano as coisas não saíram como a gente gostaria. Apesar de eu ter começado com uma pole position na primeira corrida do ano, a gente teve algumas quebras, outras faltas de performance mesmo, outros problemas no carro, e tudo isso tem atrapalhado o nosso resultado final de corrida, e eu estou só na 12ª colocação do campeonato, né? Mudou do ano passado desse ano o composto de pneu, a gente não conseguiu achar ainda o melhor equilíbrio do carro, e com esse novo composto estamos trabalhando bastante, contratando novos engenheiros e tudo mais, mas ainda a nossa performance não está um pouco ok, então temos que pegar esse intervalo de um mês aí sem corrida de Stock Car, revirar o carro de cabeça para baixo para tentar achar algumas novas soluções e voltar na segunda parte do campeonato a ter
Bom, era isso que eu ia te perguntar, se você tem uma previsão positiva a respeito deste segundo semestre, já que tem esse período aí, né, até mesmo pro pessoal da equipe se adaptar, melhorar a questão de acerto, melhorar a sintonia, digamos assim, entre carro e pneu. Você acredita que nesse segundo semestre dá pra chegar entre os primeiros, dá pra subir na classificação? Eu até te pergunto se você acha que ainda tem chance de título. Você tá um pouco para trás, mas ainda tem bastante campeonato pela frente. A chance matematicamente não existe, né? Mas eu acho que se a gente olhar para a nossa performance e comparar com os nossos concorrentes, o título ele acaba se tornando muito difícil, né? A gente precisa melhorar muito rápido e contar com o azar também dos competidores para ter chances reais, né? Porque uma coisa é você chegar com chances matemáticas, outra é chegar com chances reais e criando o título. Então é difícil um pouco falar, mas acho que agora o nosso foco maior é focar em bons resultados. E se eles começarem a aparecer, consequentemente, brigar pelo título pode se tornar uma consequência. Bom, Átila, o que você acha que está faltando aí para chegar o teu na trave? Como eu falei antes, é um piloto ali que está sempre figurando entre os primeiros colocados, e até comentava com o meu colega Bernardo Berti, aqui do Guaíba 300 por hora, que para mim você é um dos pilotos mais completos da Stock Car. Eu te pergunto o seguinte, o que você acha que está faltando para esse título aí, hein? Obrigado pela sua avaliação aí. Na verdade, eu acho que é questão de tempo mesmo. A categoria é muito competitiva, né? Você olha o nível dos pilotos, você tem grandes nomes aí que também não vão conquistar no título. Então é difícil, né? Porque simplesmente só um ano, todo ano só um ganha, e você, pela qualidade dos pilotos, não consegue distribuir isso para todo mundo que é merecedor ou que tem talentos e capacidade. Acho que no nosso caso, o que está faltando realmente é encaixar. O ano passado a gente está muito bem, perdemos o título em alguns erros nossos, em questão de pit stop e estratégia. Então falta, acho, um pouco de consistência, melhorar alguns aspectos como estratégia e carro, né? Mas eu acho que está faltando realmente a gente conseguir colocar todas as nossas qualidades juntos num ano só. Certo. E você já pensa no ano que vem? Já que você até disse que tem que analisar a realidade do campeonato, né, não tão boa nesse momento, você já projeta o ano que vem ou não? Sim, tem que pensar, porque eu acho que muitas coisas podem mudar, né? O carro muda algumas coisas, quanto a suspensão dianteira, a parte da frente do carro, caixa de direção, tudo, tem umas modificações diferentes aí para o ano que vem. Agora esse período é a hora que começa as danças da cadeira, né? Então, é verdade. Eu não tenho acertado nada em relação à equipe. Eu, obviamente, o patrocinador principal, a Modo Sul, continua comigo, a gente tem um contrato de longo prazo, mas eu ainda não sei exatamente onde vão estar andando, se eu vou permanecer na mesma equipe, se eu vou mudar ou não. Sei, existem algumas negociações que estão começando agora, até pelo período inicial. Qual é o melhor pacote aí, qual é o melhor projeto para a gente ganhar o título, né? Meu foco principal é ser campeão, então eu tenho que escolher aqui do lado que realmente me proporcione isso de trazer o título aqui para casa. Com certeza. Bom, mas você, o ano que vem, você disse que até não tem aí nada muito acertado, mas o ano que vem vai ficar na Stock, né? Com certeza, né? Essa é a minha prioridade. Eu tenho um contrato de 3 anos com modo, né? Então, até 2017, com certeza, não é total. Bom, Átila, só pra gente finalizar, eu queria entrar numa questão aí a respeito de Fórmula 1. Você já correu na Fórmula BMW, inclusive foi companheiro do Sebastian Vettel, né, na Fórmula BMW. A Fórmula 1 tá procurando, entre aspas, uma nova fórmula para tentar fazer os fãs voltarem a se empolgar com a categoria, né? Quem é fã, na verdade, ainda gosta, mas muitas pessoas, assim, que não têm aquele amor incondicional pela Fórmula 1, estão procurando outras alternativas, até mesmo outras categorias de automobilismo. E a Fórmula 1 está buscando fórmulas para tentar se manter moderna, competitiva, enfim, interessante. Átila, o que você vê na Fórmula 1, ou o que você indicaria, se você fosse o Bernie Eccleston, o que você faria na Fórmula 1 para torná-la mais interessante para os espectadores? Lembrando que na Stock Car teve um trabalho assim, e hoje as corridas são fantásticas, né? Hoje cada corrida é de tirar o fôlego. Se você fosse o Bernie Eccleston, Átila Abreu, o que você faria na Fórmula 1? Eu acho que é muito complexo, que envolve muitos interesses financeiros e tudo mais, né? Mas eu acho que o automobilismo ele sempre caminha de um lado de desenvolvimento e tecnologia, né? Se a gente compara os carros de 20
20 anos atrás, né, todos os terrenos e os carros atuais, você vê que o tempo de volta é muito parecido, mas você diminui o potencial e ao mesmo tempo tem outra forma de chassi, segurança, aerodinâmica. Então isso acaba gerando um compromisso muito grande para as equipes e pilotos, né? Quanto mais você aumenta a parte de aerodinâmica, quanto mais o carro anda, mais difícil é você um carro conseguir andar atrás do outro, né? Então você teve a criação da asa móvel, depois do Keres, para um aumento de potência, tudo isso para proporcionar uma maior ultrapassagem. Mas em caso de Fórmula eu andei, é muito difícil você conseguir fazer a curva exatamente embaixo de outro carro. Então dificulta. Se você não estiver muito mais rápido que o carro da frente, é muito difícil você conseguir ultrapassar. Então eu acho que o pacote ideal do sonho seria voltar um pouco, né? Há 20 anos atrás, onde a gente tinha aqueles carros que não tinha tanta pressão aerodinâmica e tinha um motor mais forte, então, e proporcionava bons pegas, como essa de cena, que, enfim, toda essa história que a gente acompanhou, né? Eu acho que o caminho, às vezes, é abaixar um pouco, mas, ao mesmo tempo, a Fórmula 1 ela é laboratório para os montadores para desenvolver tecnologia para os carros de rua, né? Então, gera-se todo um conflito muito grande aí. Eu acho que uma solução que a Stock Car buscou também é inverter o grid, você fazer com que os carros mais rápidos tenham que largar atrás e passar aqueles da frente, você criar algumas outras dinâmicas, como a categoria vem criando, para tentar solucionar essa questão de ser atrativa ao público e não simplesmente um laboratório de desenvolvimento para as montadoras, né? Eu acho que o esporte ele só vive se você tem uma aceitação muito grande do público, e a Fórmula 1 precisa realmente melhorar isso. Então, existem várias teorias, tem os grupos de discussões da categoria que falam sobre isso daí, mas do meu ponto de vista seria voltar um pouco no tempo aí e fazer que os carros tenham menos pressão aerodinâmica para que aí sim você, e ao mesmo tempo tenha outra forma de chassi, segurança, aerodinâmica. Então isso acaba gerando um compromisso muito grande para as equipes e pilotos, né? Quanto mais você aumenta a parte de aerodinâmica, quanto mais o carro anda, mais difícil é você um carro conseguir andar atrás do outro, né? Então você teve a criação da asa móvel, depois do Keres, para um aumento de potência, tudo isso para proporcionar uma maior ultrapassagem. Mas em caso de Fórmula eu andei, é muito difícil você conseguir fazer a curva exatamente embaixo de outro carro. Então dificulta. Se você não estiver muito mais rápido que o carro da frente, é muito difícil você conseguir ultrapassar. Então eu acho que o pacote ideal do sonho seria voltar um pouco, né? Há 20 anos atrás, onde a gente tinha aqueles carros que não tinha tanta pressão aerodinâmica e tinha um motor mais forte, então, e proporcionava bons pegas, como essa de cena, que, enfim, toda essa história que a gente acompanhou, né? Eu acho que o caminho, às vezes, é abaixar um pouco, mas, ao mesmo tempo, a Fórmula 1 ela é laboratório para os montadores para desenvolver tecnologia para os carros de rua, né? Então, gera-se todo um conflito muito grande aí. Eu acho que uma solução que a Stock Car buscou também é inverter o grid, você fazer com que os carros mais rápidos tenham que largar atrás e passar aqueles da frente, você criar algumas outras dinâmicas, como a categoria vem criando, para tentar solucionar essa questão de ser atrativa ao público e não simplesmente um laboratório de desenvolvimento para as montadoras, né? Eu acho que o esporte ele só vive se você tem uma aceitação muito grande do público, e a Fórmula 1 precisa realmente melhorar isso. Então, existem várias teorias, tem os grupos de discussões da categoria que falam sobre isso daí, mas do meu ponto de vista seria voltar um pouco no tempo aí e fazer que os carros tenham menos pressão aerodinâmica para que aí sim você passagens e automaticamente melhorar o espetáculo para o público. Sim, interessante essa questão aí. Não sei se isso chegou a ser discutido pela pesquisa da GPDA, que foi feita recentemente e que tratou a respeito disso. Bom, Átila, e sobre a Fórmula E, você acompanhou esse campeonato aí que o Nelsinho acabou vencendo, o campeonato de Fórmula com carros elétricos? Você acompanhou? E se não acompanhou, mas o que você sabe, o que você achou dessa primeira temporada da Fórmula E? Eu acompanhei porque o Nelsinho é um grande amigo meu, nas duas corridas que a gente teve pilotos convidados aqui nos últimos 2 anos, tocaram o Nelsinho, correu comigo, né? A gente se conhece desde a época do kart, então acabei por esse outro motivo também acompanhando um pouco mais, torcendo para ele, ficando muito feliz com o
título que ele conquistou. É uma categoria que tende a crescer muito, tem um investimento muito grande da FIA, de tecnologia, montadoras, patrocinadores, porque a gente está numa época que se fala muito de sustentabilidade. Você trabalhar com carros elétricos é algo que caminha para isso daí. Você está criando uma tecnologia nova, né? Ainda tem muito caminho para se desenvolver. A gente pega as corridas, os pilotos têm que trocar de carro. Quando você para para abastecer, na verdade eles param para trocar de carro porque acabou a bateria de um carro para o outro. Então, automaticamente, durante os próximos anos, tende que isso acabe, que as baterias consigam fazer uma corrida inteira, né? Mas isso é uma categoria muito legal, uma categoria que ainda hoje não é um carro tão rápido, proporciona bons pegas por causa disso. Aquele piloto consegue criar uma estratégia de soltar mais bateria para atacar no final, consegue fazer uma diferença maior, como foi o caso do Nelsinho. Teve uma grande qualidade, sempre salvar mais bateria do que os outros pilotos, conseguindo andar rápido mesmo assim, e acabou levando o título. Então foi uma categoria que foi muito legal. Ela teve um foco a mais pessoal do Nelsinho com o Lucas de Graça, que já não se vê há bom tempo, né, desde a época de Fórmula. Isso gerou um atrativo a mais na mídia, no noticiário a mais, mas é uma categoria que tem muito a crescer e eu gosto desse formato. Acho que é uma solução diferente e sempre por onde ela passou, todas as corridas, gerou bons pegas para quem esteve assistindo. Bacana. Fechamos, Átila. Queria te agradecer por ter nos atendido aqui no Guaíba 300 por hora e fazer o convite. Perguntar, na verdade. A gente tem aqui as 12 horas de Tarumã no final do ano e a gente sempre pergunta pro pessoal, né, de fora aqui do estado se os pilotos de fora do Rio Grande do Sul têm interesse em correr uma corrida de 12 horas. Uma 12 horas de Tarumã, uma corrida muito tradicional para nós aqui no Rio Grande do Sul e que nos anos 60, só para você ter uma ideia, até o Emerson Fittipaldi veio aqui e ganhou. Eu te pergunto o seguinte, se pintasse um convite para correr as 12 horas de Tarumã, você correria no final do ano ou não? Eu fiz uma coisa muito conhecida. Eu agora, por exemplo, lá na Europa, uma das coisas que a gente faz é de longa duração. O campeonato ele é composto de metade das corridas de sprint, como corridas de tocar, corridas curtas, e metade de endurance, com corridas de 3 horas, 6 horas e até 24 horas, né? Então, tem sido minha primeira experiência em carros, né? Corridas mais longas, eu tinha feito na época de kart e tenho gostado muito. Tem sido uma experiência muito bacana. Então, com certeza, eu recebi esse convite. Queria estudar com muito carinho para estar participando, afinal, que eu gosto de correr, né? Tarumã é uma pista que todos os pilotos gostam, uma pista muito legal de se guiar, e correr 12 horas no Tarumã com certeza seria uma oportunidade única. Vamos ver se pinta o convite. Que beleza. Bom, e aqui o pessoal é casca grossa, e além da fumaça que sai dos carros, né? Tem a fumaça do churrasco também, viu? Às vezes às 5 da manhã, às 6 da manhã o pessoal tá fazendo churrasco ainda lá em Tarumã. Passa a noite inteira no churrasco para aguentar as 12 horas. Átila, obrigado. Eu que agradeço. Abraço, tchau. Valeu. Tá aí, Bernardo Berch. Átila Abreu. Espírito esportivo, quer disputar umas 12 horas aí. Mais um que a gente... Equipes, procurem os pilotos da Stock Car. Eles querem correr as 12 horas. Procurem o Guaíba 300 por hora que a gente está agenciando os pilotos da Stock. Não, é brincadeira, pessoal, só uma brincadeira. Mas a gente tem essa tradição até mesmo, né, Bernardo? De conversar com o pessoal de fora do estado e convidá-los para virem correr aqui, né? E é bacana, né? O Átila seria um bom reforço, né, Bernardo? O que você acha? Muito bom piloto, foi excelente no kart. O problema dele é que cresceu demais, mas para prova de endurance não tem problema. Eu até não me recordo, se eu não me engano tem 1,90, né? 1,90 e muitos. Ele é muito alto realmente. Inclusive fez tratamento para parar de crescer. Curioso, né? 93887532 é o nosso torpedo, o nosso WhatsApp, mandando um abraço a todo mundo que está mandando recado aqui para o nosso Guaíba 300 por hora, torpedo e WhatsApp, também para o Felipe Vieira, apresentador aqui da Rádio Guaíba, que entrou em contato conosco. 1h40 para Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil, Dona Margarida 227, Zona Norte de Porto Alegre. O Guaíba 300 por hora vai para o intervalo comercial. Em seguida, mais automobilismo aqui nas ondas da Guaíba. Atenção, somente esta semana na Severo Rotti. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só 10 vezes de R$ 9,90. Aquecedor 1.500 watts Martal somente 10 vezes de R$ 8,90. Avenida Alberto Bins 468, Severo Rotti, facilitando sua vida.
coisas típicas do nosso estado vieram de muitos lugares, mas só aqui elas se tornaram verdadeiramente gaúchas, assim como a gente. Há 8 anos somos Sandy, Record RS. A gente é 100% Rio Grande como você. Full Turbo Performance Racing Parts, a sua loja de automobilismo no sul do Brasil. Produtos para pista e arrancada das marcas OMP, Spark, Fueltech, Turbo Master Power, entre outras. Confira em www.fullturbos.com.br ou ligue 3012-8485. Acelere na Dona Margarida 227 em Porto Alegre. Sábado de futebol. Futebol estilo Guaíba. Neste sábado, a partir das 6 horas da tarde, direto da Arena, tem Grêmio e Vasco da Gama. Narração Mário Lima, comentários Carlos Guimarães, reportagens Cristiano Silva, Felipe Duarte e Gutierrez Sanches. No plantão, Rogério Belki. O melhor do Brasileirão você confere aqui na Guaíba. Oferecimento Coca-Cola, Sicredi, Energético 36 HP, Banco Renner, Chopp Calena, CR Diamens. Craque do jogo é um oferecimento de Dili Sun Motors. Lance da partida para Óticas Diniz. Faça junto conosco a programação da Rádio Guaíba. Participe pelo Torpedo e pelo WhatsApp 93887532. É o seu canal direto com todos os programas da Guaíba. Estamos de volta, 1h43, temperatura de 17 graus na capital dos gaúchos, de volta com o Guaíba 300 por hora, sempre para Full Turbos. Bernardo Berch, falamos aí no primeiro bloco a respeito da Fórmula 1, um pouquinho de Fórmula 1, falamos também com o piloto Thiago Camilo, ou melhor, o Átila Abreu, aí piloto da Stock Car, não vem tendo um ano muito bom o Átila, mas é um dos melhores pilotos da Stock Car. Nesse segundo bloco, vamos priorizar o automobilismo daqui, primeiramente, Bernardo Berti. Vamos pro Velopark, né, em Nova Santa Rita, que tem corrida esse final de semana, já tem os treinos livres, treinos de classificação de Copa Fusca, Fórmula RS, marcas e pilotos, que é o carro de rua preparado. Copa Fusca não precisa explicar. Fórmula RS é a herdeira direta aí da antiga Fórmula Ford, que lançou tantos pilotos de talento, que nem o Christian Fittipaldi, o Rubens Barrichello, para o automobilismo nacional e internacional. E quem falou conosco? O Marcelo Giacomello, que é o líder da temporada atual da Fórmula RS, buscando aí o primeiro título. O Marcelo contou as perspectivas aí pro Velopark. Pois é, a gente na verdade sempre tem o intuito de entrar para ganhar, né? Então a gente acaba não saindo de casa se não for para isso. Tem muito pessoal que na nossa categoria são gentleman drivers, que gostam de vir aqui se divertir. Não é o nosso caso, a gente gosta de vir aqui e ganhar. Então fazem 3 anos que os nossos adversários têm dificultado bastante a nossa vida e, enfim, esse ano eu acredito que a gente esteja mais bem preparado, amadurecido, a cabeça no lugar, o carro pronto, então eu acredito que tenhamos um pouco mais que nos outros anos. Porém, a gente vinha de 3 anos com disputas bipolarizadas entre eu e o Fernando Stedley, os dois mais se destacando em relação ao resto do pessoal, e esse ano é um pouco diferente. Aí o Marcelo, ele tá falando exatamente de uma gurizada que chegou na Fórmula RS. A gente tem aí o Lucas Alves de Pelotas, o Wagner Rover do Sergipe, que vem aqui correr. Tem a Bruna Tomazelli de Santa Catarina e o Lucas Torezan, que também já era piloto, um guri que já tá pilotando há uns
anos na Fórmula RS, esse quarteto aí vem complicando a vida dos experientes, né? A gente diz que é a briga dos, assim, pra nossa época, dos menudos contra os tiozões aí, o pessoal mais antigo da Fórmula RS. É da época dos menudos, Bernardo? Eu sou, anos 80. Tu é guri. Eu não sou da época dos menudos, não. Na verdade é a geração WhatsApp. Esses 4 aí são geração WhatsApp. E estão andando muito forte. Enquanto antes tinha briga, era o Fernando Stedley e o Marcelo Giacomello, que já tem mais tempo de categoria. Um é até tetracampeão da categoria, o Fernando. O Marcelo ainda tá buscando o primeiro título. E essa gurizada chegou estreando aí direto da Fórmula Júnior, causando muito problema. E, na verdade, tem 10 carros na Fórmula RS que estão despontando como muito rápidos e sempre disputando as posições de pódio da categoria. Então é muito interessante. Tem uma categoria que forma pilotos, né, de monoposto. Quem sabe, né, lá no futuro, Fórmula 3, Fórmula Indy, Fórmula 1, forma esses pilotos e tem uma disputa exatamente forte, né? Não é 2, 3 que estão liderando e não tem mais ninguém brigando por posição. Bacana, o Marcelo, que está há bastante tempo aí, é parceiro aqui do Guaíba 300 por hora, sempre fala conosco. Um abraço para ele, está no Velopark, que tem alguns... Tu tens o que tem aí no final de semana no Velopark, Bernardo? Das corridas? O que nós temos? Começa a corrida, a largada da primeira corrida é amanhã às 10h30 da manhã. Aí com a Fórmula RS, depois tem Copa Fusca, marcas e pilotos. E depois repete, 2 baterias de cada competição para fechar aí no meio da tarde. É bastante corrida. O pessoal que gosta fica lá o dia inteiro fazendo churrasco, Franca, inclusive me informei. O pessoal vai lá, paga estacionamento, que é barato, não é estacionamento de acho que deve ser R$10, R$10, enche o carro lá com 5 pessoas, faz uma vaquinha, 2 pila para cada um, vai lá com acesso aos boxes lá do Velopark, fica perto dos carros lá, acelerando. Acesso ao box também gratuito? Com acesso ao box. Legal, que baita opção, hein? Baita opção, passar o dia no Velopark, acompanhando várias etapas aí das categorias do mais de 60 carros lá reunidos para competir. Tem os Fusquinha, que são um espetáculo, que tração traseira, atravessam nas curvas, é uma pilotagem bem diferenciada. Tem o Marcas e Pilotos, que é talvez a mais competitiva, assim, com 30 e poucos carros no grid, o pessoal esfregando porta para ver quem é que vai ganhar. Inclusive o líder do campeonato nesse momento é o Luiz Sérgio Senna Júnior, também aí nosso entrevistado de algumas vezes aqui no 300 por hora, que corre na Mercedes Challenge também. Então, bastante atrações aí no Velopark, para o pessoal quiser assistir em Nova Santa Rita. Só pegar a BR-386 ali, que é barbadinha de chegar. Muito bem, Bernardo. 1h48, temperatura de 17 graus, 93887532. Mande seu torpedo, mande seu WhatsApp, o que você está achando de Felipe Massa na temporada de 2015. No finalzinho do programa, a gente retoma isso, Bernardo. Eu vou retomar um pouco antes, só porque a gente tem uma participação de Facebook aqui, no Facebook do Guaíba 300 por hora, que o pessoal pode curtir lá também, que a gente põe informações. No Facebook do 300 por hora. O Marcelo Wolfart está dizendo que acha que a Williams, mesmo tendo acertado a estratégia, não conseguiria segurar a Mercedes, mas conseguiria um 3º lugar. Aí a opinião do Marcelo. Daqui a pouquinho a gente retoma isso, Bernardo. Só para finalizar aqui, ó. Temos Fórmula Truck neste final de semana, Bernardo? Em Goiânia, a Fórmula Truck correndo, já atingindo a metade do campeonato. Tem o Regis Boeste, que está tentando acertar o seu caminhão Volvo, né? Com um carro novo. Com nosso gaúcho lá, né? Antes a equipe estava funcionando os acertos, agora eles fizeram uma parceria com um time de engenheiros lá do Paraná, e para ver se melhora a performance do caminhão. Ele que já disputou vitórias na Truck, disputou título em 2013 e agora tenta colocar no top 10 aí o seu caminhão Volvo para a corrida de Goiânia. No 3º treino livre antes da classificação, estava em 11º lugar o Regis Boeste. Tava ali beliscando. Beleza. Bom, Bernardo, sobre Fórmula Truck ainda, no início do programa a gente falou sobre um boné que estava sendo sorteado entre os nossos ouvintes, e quem mandou aqui o primeiro WhatsApp foi o mais rápido, né? Aqui no 300 por hora, foi o Orlando de Canoas. Ele completou a linha de chegada primeiro que todo mundo e levou esse boné da Fórmula Truck, Bernardo. Bonézinho oficial da Fórmula Truck, quem gosta de corrida, dá pra curtir é bom pra ir, na verdade, autódromo é essencial levar boné, né? Às vezes o pessoal acha que pega uma soleira, dá uma dor de cabeça, o cara passa mal. É verdade, eu lembro quando a gente foi às 12 horas de Tarumã no ano passado, Bernardo, por volta aí das 11h30, meio-dia ali, se não tivesse o bonezinho ali, eu confesso que sofri um pouco, né? Fiquei mais tempo dentro da cabine. Agora, sofri no fim do dia ali, porque no fim do dia de corrida, né? Pega sol o dia inteiro, pega aí no Velopark, a gente vai ter até as 13h30, 4 horas corrida, o cara fica
o dia inteiro pegando sol direto na cabeça, vai ter problema. Bernardo, você tem aí algumas curiosidades históricas do mês de julho? Temos 2 aniversários, digamos assim, no mês de julho, importantes para o automobilismo brasileiro. Primeiramente, na verdade, a história mais interessante as duas são de 1985, 30 anos. Estamos comemorando os 30 anos da última vitória da equipe Brabham, famosa equipe Brabham, que deu os primeiros títulos pro Nelson Piquet. Que era a equipe do Bernie Eccleston, né? O Bernie Eccleston também, o dono era o Bernie Eccleston, comprou do Jack Brabham, quis se aposentar das pistas, e o Bernie tocava e contratou o Nelson Piquet, com quem ele conseguiu o Piquet conseguiu seus primeiros títulos na Fórmula 1. E em 1985, mais precisamente no dia 7 de julho, teve o GP da França, em Paul Ricard, e o Nelson largou em 5º lugar e conseguiu a última vitória da equipe Brabham, que inclusive naquele ano assinou com a Pirelli para fornecer pneus, tinha uma vantagem financeira, e o pneu costumava ser pior que o Goodyear, né, na disputa direta aí com o McLaren, com o Lotus do Ayrton Senna, com as Williams. Mas o Nelson, naquela corrida, ele tinha o motor mais potente em ritmo de corrida, com mais de 1.000 cavalos, o motor BMW da Brabham, largou em 5º. O pneu da Pirelli era mais duro que os pneus Goodyear, então ele não precisou parar no box. E de 5º, primeiro ele passou o Alain Prost, largou muito bem, pulou para 3º lugar, passou o Alain Prost e começou a perseguir o Keck Rosberg. Lá pela metade da prova conseguiu ultrapassar o Keck Rosberg com a Williams, e a partir daí administrou até a bandeirada, com o Keck fechando em 2º, o Alain Prost em 3º, um pódio bem interessante aí, 3 campeões mundiais no pódio, e o Nelson com a Brabham BMW, a última vitória da Brabham na Fórmula 1 há exatos 30 anos. Legal, Bruno. Mais algum destaque agora aí? Agora eu ia dizer, tem um projeto aí dos filhos do Jack Brabham, o Geoff Brabham, o David Brabham, de reerguer a equipe. Isso é até um crowdfunding para a equipe correr na Fórmula Indy a priori. Mas não sei há quantas anda isso aí, mas tem um projeto aí para voltar o nome da Brabham, que foi um nome muito forte na Fórmula 1. Assim como a Lotus voltou, quem sabe uma hora a Brabham volta. Sempre tem, né, filhos, netos, parentes e afins aí são marcas muito fortes, que voltam, né? A família Brabham aí, se eu não me engano, até andou na Fórmula aí. O Bernie cansou da Brabham e vendeu para um consórcio lá, que era o Ron Tauranak, o dono, mais um outro. E a equipe foi ficando cada vez mais pobre, foi falindo e acabou fechando ali no início dos anos 90. 91, se eu não me engano, 92. A última temporada da Brabham foi em 1992. Inclusive que o Damon Hill estreou com a Brabham na Fórmula 1 naquele ano. E também trouxe para falar de Fórmula Indy. A primeira vitória do nosso glorioso Emerson Fittipaldi na Fórmula Indy aconteceu no dia 21 de julho de 1985, também há 30 anos, né? Vai fazer 30 anos no dia 21, em Michigan, as 500 milhas de Michigan. O Emerson ainda não corria com o tradicional carro branco e vermelho que a gente acostumou a ver na Indy, ainda era um carro azul. E o Emerson conseguiu ganhar essa corrida largando lá do meio do pelotão. Ainda não se acreditava que o Emerson fosse andar bem nos ovais, né? Sim. E incrivelmente, em vez dele conseguir a primeira vitória dele em pista mista, ele conseguiu numa das principais corridas de ovais da Indy, que foi as 500 milhas de Michigan, ganhando aí com uma boa diferença e abrindo a história aí, né? Uma nova história, que depois ele foi campeão da Fórmula Indy, ganhou 2 vezes as 500 milhas de Indianápolis. Fez história e puxou vários brasileiros aí pra Fórmula Indy também. O nosso ouvinte Orlando aqui, que ganhou o boné, agradecendo, dizendo que é Guaibeiro, ouvinte Orlando de Canoas. Bernardo Berst, tinha um recado aqui de ouvinte, ó, Daniel, a respeito da Fórmula 1. A gente perguntou o que você acha do desempenho do Felipe Massa. Ron Dennis já está pedindo a cabeça do diretor da Honda. Eles querem mudanças na curto prazo, na pausa de verão, eles prometem mudanças ao Daniel. Aqui ele não falou especificamente do Felipe Massa, mas anteriormente ele disse da questão de foco do Felipe Massa. Vamos falar da McLaren, Bernardo, rapidinho, voltando para a Fórmula 1. Por quê? O pessoal da McLaren está vivendo, digamos assim, maus lençóis, né? É isso que a gente pode dizer, Bernardo? Teve uma entrevista polêmica do Ron Dennis, na verdade, que a McLaren tá meio com problema com a Honda, porque a Honda tem uma cultura de resolver os problemas, e tudo de casa. E a McLaren quer que eles contratem engenheiros especializados, que já trabalharam em Ferrari, já trabalharam em Mercedes, para desenvolver esse motor que não vai para frente, né? O carro da McLaren melhorou, o motor parou de quebrar um pouco, mas não vem potência para o motor Honda, e aí a McLaren perde muito, ainda mais em pistas
que tem retas longas, né? Que nem Silverstone, por exemplo. E a McLaren faz uma pressão forte aí, a McLaren, sobre a Honda, para que a Honda mude um pouco essa cultura e aceite contribuição de fora para daqui a pouco acelerar o desenvolvimento desse motor, que pode ser tarde demais daqui a pouco. A parceria pode azedar de vez. Pois é, né? Se ano que vem não vier resultado, já era. E aí, um grande projeto vai pro brejo por causa de digamos assim, um choque cultural aí de McLaren com Honda. Os japoneses, sempre funcionou bem pra Honda trabalhar muito, encher os boxes de engenheiro japonês lá, pegando dados de telemetria, estudando, ver como é que fazia. Eles são muito bons na parte de mecânica de motores, mas eles não acharam o caminho como os alemães acharam aí com a Mercedes. E quem sabe é isso que a McLaren tá fazendo pressão para que a Honda busque alternativas e não fique apenas estudando e tentando trazer resposta em cima do mesmo modelo. Até porque, bom, está estudando sem buscar respostas e tem 2 campeões mundiais, né, Bernardo? Um senhor hall de pilotos, uma equipe, a segunda equipe mais tradicional da Fórmula 1. E não consegue aí não consegue lutar pelo pódio esse ano, né? E só para finalizar, Bernardo, sobre a McLaren, que é, digamos assim, uma das equipes mais familiarizadas aqui com o público brasileiro, mais familiares aqui pro público brasileiro, junto com a Williams, né? Porque a gente tem alguns pilotos brasileiros já passaram por lá, e com a Ferrari, pela tradição. Mas a McLaren, de certa forma, Bernardo, a Honda errou muito porque começou a 2014, aliás, 2013, já se sabia que a Honda em 2015 viria para a Fórmula 1. Ou seja, ficaram 2 anos trabalhando nesse carro aí, nesse motor, e não acertaram. Uma crítica forte que se faz é que a Honda não colocou esse motor num carro para botar na pista. Entendeu? Quando tava treinando, só testou o motor no dinamômetro. Não pegasse e comprasse um carro antigo de Fórmula 1, instalasse para ver como é que o equipamento reagiria quando tá ali dentro, com vibrações de pista, com tudo mais, exatamente para ter essa questão de ver como é que funciona, para poder melhorar depois o veículo. Talvez nas condições mais adequadas até ande melhor, né? Mas nas condições da Fórmula 1, com calor, com chuva, com... Muda todo o cenário. Muda todo o cenário. Só para lembrar aqui, nosso finalzinho, tem o Brasileiro de Kart, começa na próxima semana. Então, convocar aí o pessoal, no Velopark também, vai ter os melhores do Brasil, vai ter o Rubens Barrichello, vai ter o neto do Emerson Fittipaldi, então vai ser um show aí de formação de pilotos, acho que vai estar por aí, tá acompanhado o filho e o neto em tudo que é corrida. E lembrando de kart, eu lembrei que eu dei minhas experiências de dublê de piloto aí, pra manter a performance. Eu tava fazendo uma fisioterapia, tava meio lesionado. Vou mandar um abraço pra Bruna e pro Ediur, os fisioterapeutas lá, pra eu me recuperar das lesões e voltar pras pistas pra galera. Muito bem. Beleza, bom, se o Emerson vai estar aí, eu vou levar o Cristiano Silva lá vai ser no Velopark? Velopark. Então vou levar o Cristiano Silva lá pro Velopark pra pagar aquele churrasco pro Emerson Fittipaldi e pra mim. Muito bem, Bernardo, encerramos o Guaíba 300 por hora, valeu? Valeu. Muito bem, ficamos por aqui, sempre no oferecimento de Full Turbos, a maior e melhor loja de performance do sul do Brasil. Dona Margarida, 227, Zona Norte de Porto Alegre. Um bom final de semana a todos, tchau. On this episode of Roadkill, we're going to rebuild with used motorhome parts. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella.